Ok. Alguém se importa da aula estar sendo gravada? Tudo certo? Se alguém se importar, agora é o momento de se manifestar, né? Bom, a aula está sendo gravada, então, para que depois a gente tenha o link para verificar qualquer dúvida, né? Gente, então, vamos lá. A primeira ideia é a gente começar justamente pelos vídeos, né? Então, essa semana, o tópico da aula era processo administrativo. Espero que vocês tenham lido os materiais, compreendido, né, um pouquinho sobre as 4 funções, mas a ideia, então, era que vocês, que cada grupo desenvolvesse uma das funções, justamente para, nesse momento aqui, a gente conseguir compartilhar com os outros colegas, porque se todo mundo tivesse que ler e fazer exercícios das 4 funções, eu acho que ficaria super exaustivo, porque são muitas características, enfim, de cada uma delas, né? Então, eu pensei nessa atividade do vídeo, espero que vocês tenham gostado. É uma forma um pouco diferente, né, da gente ir propondo as coisas, porque senão a gente fica muito no mesmo, né? Então, depois também me passem um feedback sobre o que vocês acharam da atividade. Eu sei que vocês já estão fazendo isso com outros professores, né? O pessoal adora pedir vídeos para vocês, mas é porque vocês estão craques nisso, parece, né? Então, vamos agora, então, à exibição desses vídeos. Gente, então, olha só. O processo administrativo, né, como a gente já falou ainda na aula passada, ele está distribuído em 4 funções, tá? Então, ela tem a função, inicialmente, de planejamento, organização, direção e controle, tá? O planejamento, a própria palavra já nos remete, né? Então, é onde a gente vai pensar todas as etapas que vão ser realizadas no decorrer, né, das atividades. Então, é onde eu vou parar e vou pensar o que eu quero da minha empresa, né? Para que eu estou aqui? Para que essa minha empresa está aqui? Então, é ali que eu vou definir a minha missão, é ali que eu vou formular os meus objetivos, né? É ali que eu vou definir toda a programação e o planejamento, né? Das minhas rotinas, do que eu quero, como que eu vou, né, sistematizar as minhas coisas para que dê certo. Então, é onde eu paro e penso. Eu sempre costumo dizer que nas empresas, na nossa vida pessoal também é assim, né? A gente está sempre apagando incêndio, né? Então, sempre apagando incêndio, a gente nunca para pensar no que está acontecendo. A gente vai fazendo. Faz, né? Então, assim, abriu a disciplina do Moodle. Faz. Né? Aí depois, meu Deus, esqueci que tem uma disciplina acontecendo lá, vou lá e faço todas as atividades. E assim a gente vai. Assim serve para nós também, professores, e assim serve para a nossa vida pessoal, e assim serve quando a gente trabalha numa empresa, e isso também serve para as empresas como um todo, tá? A gente vai sendo atropelado pelas coisas, porque as coisas vão acontecendo numa velocidade muito maior, às vezes, do que a gente pode projetar. Então, se a gente conseguisse parar para pensar o que a gente precisa, o que a gente quer, as coisas seriam mais fáceis, né? Só que a gente nunca para pensar, a gente vai executando, a gente faz antes de pensar, tá? Então, o planejamento é exatamente nessa dimensão, é eu parar e pensar o que eu quero, o que eu quero da minha empresa, tá? Bom, depois que eu pensei o que eu quero, eu vou ter que organizar aquilo que eu quero. Então, a gente passa para a segunda função administrativa, né? E essa organização, então, é onde eu vou dividir as tarefas, eu vou dividir o trabalho, eu vou colocar tempo para ser feito, né? O prazo.
Eu vou estabelecer o meu cronograma, eu vou estabelecer o meu fluxo de atividades. É ali que eu vou definir que tipo de material eu preciso para fazer isso, que pessoas que eu preciso para fazer isso, né? Aquilo tudo que eu planejei ali na etapa anterior, lá no planejamento. Como que agora eu vou organizar para fazer com que aquilo aconteça, tá? Então é ali que eu vou agrupar, que eu vou alocar recurso, que eu vou definir a autoridade, que eu vou definir quem são as pessoas e qual o papel que cada pessoa vai executar. Organização. Depois da organização, gente, eu vou para a direção, que é a terceira função. Essa terceira função, ela é, na verdade, a parte muito mais relacionada com o pessoal, né? Então, é onde eu vou designar quem que vai fazer aquela atividade que eu estabeleci ali na função anterior, né? Quem que vai coordenar? Como que a gente vai se comunicar? Como que essas pessoas vão estar sendo lideradas, né? Então, quais são as lideranças que vão surgir? Como que as pessoas vão ser motivadas? Então, por exemplo, eu jogo aqui um monte de matéria para vocês no Moodle e dou uma sumida. Como que eu vou motivar vocês para que vocês se envolvam com a disciplina e façam algumas atividades para agregar conhecimento? Nós, seres humanos, somos pessoas em constante frustração, assim, né? A gente está sempre precisando ser motivado. Se a gente não é motivado, a gente perde o interesse muito rápido. Né? E perdendo esse interesse, a gente não vai atrás de muita coisa. Então, assim, quantas pessoas vocês conhecem, talvez até vocês mesmos, que a gente, vou fazer isso aqui agora. Não, agora a minha meta de vida é essa. Gente, passa 2, 3 dias e tudo começa, assim, a cansar um pouquinho, a pensar que tu pode fazer outra coisa e aquela tua meta de vida inicial já era em 2, 3 dias. E isso serve para dentro das empresas também, né? Então, eu brinco, e aí normalmente é com as meninas, né? A gente sempre estabelece a meta do regime, né? Não, segunda-feira eu vou começar o regime, e aí assim, ó, eu vou emagrecer no mínimo 2 quilos, né? No mínimo 2 quilos essa semana. Tá, daí começa a segunda, daí chega lá o namorado, né? Ou dá aquela vontade de comer doce. Não, só um pouquinho, não, né? Tudo bem, amanhã eu começo. Terça, não tem problema. Aí na terça, né? Tipo, putz, eu tô cansado. Ontem a minha aula foi super pesada. Eu mereço comer uma coisinha mais gostosa hoje, assim, mais gorda. O que tu faz? Come, né? Cara, a tua meta de vida inicial do domingo de noite, ela se vai em 2 dias, certo? Isso vale para as empresas. Então, a gente tem lá uma motivação inicial e a gente perde essa motivação muito rápido. Tá? Então, como que a gente vai organizar essa direção, essa terceira função, para que as pessoas se mantenham sempre motivadas, para que tenha uma liderança que fique fazendo essa função, né, de distribuir tarefas, de motivar, de liderar, de chamar na hora que tem que chamar, enfim. Então, função direção é muito mais relacionado com pessoas, tá? E aí, gente, a gente entra para a quarta função. A quarta função é a do controle. Então, assim, eu planejei, eu organizei, tá? Eu tenho lá a direção, ou seja, as pessoas comandando o cenário todo. Como que eu vou controlar? Como que eu vou saber se tudo aquilo que eu planejei, que eu organizei, que está acontecendo, está dando certo? Tem que ter algum momento que eu vou parar e vou pensar. Bom, e aí? Aquele planejamento inicial, tá rolando ou não tá rolando? Tá dando certo ou não tá dando certo? Tá? Então, é lá no controle, nessa quarta função administrativa, que eu vou definir padrão, que eu vou monitorar o desempenho, é lá que eu vou avaliar os meus resultados. Tá dando certo ou não tá?
tá rendendo aquilo que eu planejei? As pessoas estão envolvidas, não estão envolvidas? Eu tenho que substituir equipe ou não tenho que substituir equipe? Eu tenho que colocar mais recursos ou não tenho? Tá dando certo dessa forma, sim ou não? Né? Então, é no controle que eu vou verificar. E é no controle que eu vou verificar se eu preciso remodelar alguma coisa lá no planejamento ou se eu posso continuar fazendo as coisas como elas estão. Então, na verdade, gente, essas 4 funções administrativas, quando ela chega no controle, ela volta para o planejamento. Então, aqui tem uma ferramenta que a gente diz que ela é muito parecida com essas funções administrativas, que é o PDCA. Não sei se vocês já ouviram falar do PDCA. O PDCA, então, é o Plan, Do, Check e Act, né? Lá do inglês. Plan, planejar. Do, fazer, né? Check, o checar, e o act, que é fazer, né? O agir lá, para voltar ao ciclo. E o PDCA, ele é cíclico, assim como as funções administrativas. Então, quando eu fiz o controle lá no final, na 4ª função, o que eu posso verificar? Volto para o planejamento e continuo, né, as minhas atividades. Tá, gente? Então, eu fiz essa introdução, só para a gente se situar, né, nos vídeos agora que vão ser apresentados, porque não sei se todos vocês olharam todo o material, com certeza ainda não tiveram acesso aos vídeos dos grupos, né? Mas, então eu fiz essa introdução para a gente saber o que vai ser visto agora. Cada grupo, então, fez o vídeo referente a uma dessas funções, tá? Eu vou começar, então, exibindo o vídeo do planejamento, tá? O grupo do planejamento tá por aí. Vocês querem contar um pouquinho como foi fazer o vídeo, a maior dificuldade, o que vocês tiraram dessa atividade, enfim? Prof, fazer o vídeo foi bem legal, até porque a gente se reuniu para fazer a pesquisa, a gente delimitou, ó, a gente leu tudo junto, e a gente decidiu, ó, tu vai gravar essa parte, tu aquela e aquela, e daí eu fico para editar. Eu disse, eu não gravo nada, já que eu vou ter o trabalhando de editar e organizar tudo. Daí a gente ficou nessa. Legal. Mas foi bem legal. Ai, que bom. O único trabalho é que eu tinha tentado fazer ele mais complexo, só que daí o notebook começou a dar pau, daí... E me digam uma coisa, e vocês acham que aprenderam fazendo o vídeo mais do que uma outra atividade? Ou, tipo, tanto quanto? Ou não, não muito? Eu acho que sim. Ah, Eu, pelo menos para mim, sim, porque eu, na parte de ler, eu não absorvo as coisas lendo, mas eu absorvo ouvindo, já que eu tive que ouvir todo o trabalho. legal. Mais alguém do grupo quer se posicionar, gente, sobre o planejamento? Então, ficamos com o depoimento do Ronan. Eu vou colocar aqui o vídeo, então, de planejamento. Deixa eu ver se vai rolar certo aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Sim, bem. Então eu vou rodar aqui qualquer coisa que se travar alguma coisa assim, me avisem, tá? Levanta uma mão, me abana. Então vamos lá ao grupo do planejamento. Era para funcionar?
Bom, então vamos começar falando sobre o que é o planejamento. Ele é o ato de planejar, que consiste em estudar antecipadamente o cenário de uma ação ou atividade, definindo os objetivos a serem atingidos, identificando os meios, as ações e estratégias necessárias para o alcance desses objetivos. Funciona como uma técnica de identificação de um alvo específico, ou seja, o objetivo, com a intenção de organizar e aplicar as melhores maneiras para atingi-lo. Em administração, o planejamento constitui a primeira das funções administrativas, vindo antes da organização, da direção e do controle. O planejamento não é um ato isolado. A ideia não é prever o futuro, e sim indicar como as decisões no presente podem influenciar no futuro dessa organização. Durante o esforço de planejamento, a organização reconhece seus limites, suas competências e estabelece estratégias que podem dar certo ou não. Agora, falando sobre os passos do processo do planejamento. Temos o primeiro, que é a definição dos objetivos, ou seja, para onde queremos ir? O segundo, verificar a situação atual, ou seja, onde estamos agora? O terceiro, desenvolver premissas em relação ao futuro, ou seja, o que temos pela frente? O quarto, analisar as alternativas de ação, ou seja, quais são os caminhos possíveis? O quinto, escolher uma alternativa, ou seja, qual é o melhor desses caminhos? O sexto, implementar o plano e avaliar os resultados, ou seja, como iremos percorrê-lo. As premissas do planejamento. Premissas nada mais é do que um projeto do planejamento. Precisamos pensar no presente e no futuro. Pensar onde estamos agora, no planejamento em si, onde pretendemos chegar, a situação atual, os planos e os objetivos pretendidos. O planejamento possui vários objetivos, mas os principais deles são: definir e esclarecer os reais objetivos de uma atividade, tornando mais fácil a sua compreensão, e isso serve para serem executados da melhor forma. Possibilitar a identificação dos meios necessários e disponíveis para atingir esses objetivos. Identificar e organizar as ações necessárias, definir responsabilidades, analisar os riscos e implementar medidas de solução, ajudar a lidar com imprevistos, estimar custos e viabilizar orçamentos, definir a viabilidade e possibilidade, entre vários outros. O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização à incerteza. É orientado para o futuro e focado no longo prazo de uma organização com análises internas e externas. Também pode ser chamado nível institucional. Lida com alto risco, define objetivos gerais e diretrizes estratégicas. Um erro no nível estratégico afeta toda a organização. Tático. É o nível intermediário, considera as diretrizes do planejamento estratégico e determina objetivos específicos. Tem foco no médio prazo. Atua no ambiente intermediário dos departamentos, que estão abaixo do presidente e diretores das empresas. Operacional. É o planejamento do dia a dia com baixa complexidade. Foco no curto prazo. Lida com uma única tarefa ou atividade. Considera tanto o planejamento estratégico quanto o planejamento tático para determinar ações específicas necessárias para cada atividade ou tarefa. Negócio, missão, visão e valores. Faz parte do planejamento estratégico. É o referencial estratégico. A definição da identidade da organização. O que é a organização e qual o seu campo de atuação? O negócio. Qual a razão de ser da organização? A missão. Qual o objetivo da organização? Sua visão de futuro. Quais as crenças e princípios da organização? Os valores. Negócio. Raio de atuação. Tipo de atividade da organização.
Atividades principais e efetivas da organização. Atuação. É o aspecto mais objetivo da empresa. Missão. Elemento mais subjetivo. A razão de ser da organização. A razão de existir. A missão busca motivar seus colaboradores. É a função maior da organização. Exemplo: gerar valor. A missão não é estática, a missão é dinâmica, assim como o planejamento é dinâmico e flexível. A missão inclui o negócio da empresa, é o ponto de partida, é o presente. Identifica quem somos, o que fazemos. É orientadora, tem foco do presente para o futuro. Visão. É a visão de futuro. Define o grande plano. Aonde a empresa quer chegar. Como a empresa se vê no futuro. Qual o destino desejado e qual a direção geral. A visão é um objetivo de futuro, mais genérica, que faz parte do planejamento estratégico. Visão é um tipo de inspiração. A visão pode indicar objetivos e metas para o futuro. Exemplo: ser a melhor do ramo em 5 anos. A visão inclui o sonho de negócio, indica para onde se quer ir, projeta o que queremos ser. A visão é inspiradora, tem foco no futuro. Valores. São as crenças, atitudes básicas para a convivência, princípios da organização. Os valores direcionam as estratégias. Sem valor, não há negócio. Exemplo: sustentabilidade. Para definir o caminho é necessário saber para onde ir. Objetivo é a situação desejada, aonde se quer chegar. Os objetivos devem ser desdobrados e quantificados em metas. O objetivo é o resultado. Meta é a quantificação do objetivo, o desdobramento do objetivo. Pode-se quebrar os objetivos em metas. A meta é a quantificação do resultado, é menos subjetivo e mais quantitativo. Vantagens do planejamento. Ajuda a reforçar a sinergia entre os esforços, define os parâmetros de controle, que ocorre na função controle, ajuda na motivação, auxilia no autoconhecimento da empresa, competências, limitações e objetivos, por exemplo. Foco e flexibilidade, melhoria na coordenação e administração do tempo. Muito bem. Então, temos o planejamento. Eu acho que ficou bem bacana, tá, pessoal? Eu adoro sempre quando eu vejo esses materiais, assim. Eu acho que o roteiro ficou show. Ficou bem legal. A edição, Ronan, ficou bem bacana também. Parabéns. Né? Eu não sei se alguém do grupo quer falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, ou também alguém da turma, né? Quer tirar alguma dúvida em relação a essa função, então, de planejamento. Eu abro o microfone para vocês agora para a gente esclarecer alguma dúvida. Ou alguém quer comentar alguma coisa em relação ao vídeo? Fazer alguma sugestão para o grupo? Não? Acho que o momento também é da gente compartilhar, né? A gente, assim, tipo, aqui tu poderia ter feito dessa forma, fiquei em dúvida nisso, fiquei em dúvida naquilo, enfim. Alguma dúvida? Não? Nenhum comentário? Então, tá bem. Então, eu vou dar como encerrado o conceito de planejamento, tá? Todo mundo compreendeu? Ficou claro? Sim? Então, tá bom. Vamos, então, agora à organização. Eu vi que o Yuri me mandou aqui, chat, né? Vamos ver se eu consigo. Agora, com esse formato aqui, abrir.
Na verdade, a direção eu já tinha aberto aqui. Eu acho que é o de organização que eu não consegui abrir, gente. O de direção eu tinha conseguido, Yuri. Quem que é o da organização, por favor? Organização. Acho que é a gente, prof. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Bom, enquanto a galera da organização vai tentando ali, eu vou colocar, então, da direção, tá? Pra gente não perder muito tempo. Yuri, você que fez contato comigo durante a semana, mas eu não sei se... Alô? Mais... Prof? Oi. Quer que eu faça transmissão aqui do vídeo? Pode ser, Felipe. Calma aí, então. Deixa eu suspender aqui. Meio lento. Beleza, Felipe, se tu quiseres. Se antes de apresentar, vocês quiserem comentar alguma coisa de como foi a experiência, se ficou alguma dúvida. Vocês estão vendo alguma coisa? A tela preta. É do VLC, não é? Tem a barra de play e pause aqui embaixo. Uhum. Sim, não tem? Sim. Tá, então tá certo. Deixa eu mutar aqui para começar a apresentação. Era pra ter áudio? Era pra ter, não tá saindo. Não tá saindo áudio? Não. Peraí. Estranho, porque quando tu coloca pra apresentar uma janela em específico, ele era pra sair com áudio, né? Não se muta, Ratão. Tá, fiz uma gambiarra aqui, prof. Parece que ele não compartilha som se eu tiver em algum aplicativo do PC. Então vou compartilhar a tela do navegador aqui. Foi? Tá. Olá, somos o Grupo B e vamos falar sobre os processos de organização administrativas. Organização. Conceito de organização como função administrativa. A organização como função administrativa pode ser conceituada como sendo o estabelecimento de uma estrutura formal de autoridade e atividades mediante a qual se apoiam as fases e métodos de trabalho para atingir um objetivo. Normalmente, em nossas casas, temos cada coisa no seu devido lugar, seja na sala, cozinha e em cada quarto. Tudo é organizado de uma maneira lógica e racional. Também nas organizações, as pessoas, os recursos materiais e administrativos precisam ser alocados e arranjados de acordo com as suas funções de uma maneira lógica e racional. Estrutura organizacional. Conjunto de tarefas formais atribuídas às unidades organizacionais e às pessoas. As relações de subordinação, linhas de autoridade e responsabilidade pelas decisões, número de níveis hierárquicos e amplitude administrativa. As comunicações para assegurar coordenação eficaz entre órgãos e pessoas. Normalmente, a estrutura organizacional é descrita em forma de organograma,
Como o próprio nome indica, organograma é o gráfico que representa a organização formal de uma empresa, ou seja, a sua estrutura organizacional. O organograma é uma espécie de diagrama usado para representar as relações hierárquicas dentro de uma organização, ou simplesmente a distribuição dos setores, unidades funcionais e cargos, e a comunicação entre eles. Modelo de organograma. Departamentalização por função. As atividades são agrupadas de acordo com as funções da empresa. Pode ser considerado o critério de departamentalização mais usado pelas empresas. Estrutura vertical. Refere-se ao aparto que envolve 3 fatores principais: a hierarquia administrativa, a amplitude e o grau de centralização do processo de tomada de decisões da organização. Esses 3 fatores são estreitamente relacionados entre si. Se uma organização adiciona mais um nível administrativo, sua amplitude de controle fica mais estreita. A estrutura administrativa mais elevada e o grau de centralização é afetado. Se ela reduz um nível administrativo, sua amplitude de controle fica mais larga. Sua estrutura administrativa mais achatada e o grau de centralização também é afetado. São 3 fatores interligados que precisam ser considerados de maneira interdependente. Desenho departamental. O desenho departamental constitui uma característica fundamental da estrutura de uma organização, partindo do princípio de divisão do trabalho na especialização horizontal, que consiste em escolher modalidades para obter homogeneidade nas tarefas e atividades em cada órgão, agrupando os componentes da organização em unidades organizacionais, como departamentos, divisões ou equipes. Existem 5 tipos de abordagens que definem o grupamento de departamentos e de subordinação ao longo da hierarquia. Abordagem funcional. É a organização que cria departamentos formados por pessoas especialistas em uma determinada função. Abordagem divisional. É a organização que cria departamentos que são formados por um grupamento de divisões separados que são autossuficientes para produzir um produto ou serviço ou parte dele, de acordo com os resultados organizacionais. Abordagem matricial é a combinação simultânea de 2 tipos de departamentalização, a funcional e a divisional, na mesma estrutura organizacional. Abordagem de equipe é a organização que cria equipes multifuncionais ou permanentes para cumprir tarefas específicas e para coordenar grandes departamentos. Abordagem de redes é a organização que se torna um pequeno centro intermediário, conectado eletronicamente, que desempenha funções vitais da organização. É o mais recente tipo de departamentalização. A organização administrativa deve basear-se em 5 princípios da organização. Princípio da especialização. A organização deve fundamentar-se na divisão do trabalho que provoca a especialização das pessoas em determinada atividade. A especialização produz um incremento da quantidade e qualidade de trabalho executado. Princípio da definição funcional. O trabalho de cada pessoa, a atividade de cada órgão e as relações da autoridade e da responsabilidade são aspectos que devem ser claramente definidos por escrito. As empresas geralmente utilizam o organograma, a descrição de cargo ou o manual de organização para atender os princípios de definição funcional. O importante é deixar claro a posição de cada pessoa ou departamento na estrutura organizacional. Princípio da paridade, da autoridade e da responsabilidade. A autoridade é o poder de dar ordens e exigir obediência ao subordinado. A responsabilidade é o dever de prestar contas ao superior. O princípio da paridade salienta que deve haver uma correspondência entre o volume da autoridade e da responsabilidade atribuída a cada pessoa ou departamento. Essa equivalência é necessária para evitar que certas pessoas ou departamentos tenham excessiva responsabilidade sem a necessária ou demasiada autoridade para muito pouca responsabilidade. A cada responsabilidade deve corresponder uma autoridade que permita realizá-la.
A cada autoridade deve corresponder uma responsabilidade equivalente. A autoridade deve basear-se em princípios da liderança que se perpetue o bom relacionamento nas equipes. Princípio escalar. Cada pessoa deve saber exatamente a quem prestar contas e sobre quem possui autoridade. Refere-se a cada cadeia de relações diretas da autoridade de um superior para um subordinado, em toda a organização, desde a base até a cúpula, onde geralmente está o diretor principal como autoridade máxima. Princípio da função de linha e de staff. Deve-se definir de maneira mais clara possível não só a quantidade de autoridade atribuída a cada pessoa ou departamento, mas também a natureza dessa autoridade. Este princípio leva à distinção entre as funções de linha e de staff dentro da empresa. As funções de linha são aquelas diretamente ligadas aos objetivos principais da empresa. As funções de staff são aquelas que não se encontram diretamente ligadas àqueles objetivos. As funções de staff são aqueles comumente chamadas de equipe de apoio. O critério de distinção é o relacionamento direto ou indireto com os objetivos empresariais e não o grau de importância de uma atividade sobre a outra. Beleza, valeu, Felipe, valeu, grupo. Então, gente, essa função, né, da organização é exatamente a função que a gente vai ver, né, no tópico de hoje. Então, se alguém já abriu o Moodle, né, que eu disponibilizei ontem, deve ter verificado, então, que essa semana agora é destinada à estrutura organizacional. E a estrutura organizacional é muito do que o grupo apresentou agora. Então, o bom é que vocês já me trouxeram aqui boa parte da minha aula de hoje, né? Então, a galera que prestou atenção no vídeo já tem meio caminho andado aí para as atividades dessa semana. Por quê? Porque a gente está falando, então, de estrutura organizacional, a gente fala dessa hierarquia, né, dessa organização, como vocês apresentaram, e vamos falar bastante de organograma, de departamentalização. Então, bem importante o que vocês trouxeram. Uma pequena crítica, mas bem pequenininha, assim, é que talvez seria interessante ter trazido alguns exemplos, assim, para ilustrar, sabe? Então, tipo, o tipo de departamentalização, qual o tipo de empresa que adota essa departamentalização? Sabe? Acho que teria ficado um pouquinho mais ilustrativo, assim, para a gente, enfim, né? Mas é sempre aquela ideia, assim, de evolução, né? Da gente pensar como que... Mas o roteiro ficou super bom, super esclarecedor também, é bem de chata aqui, tá? Mesma coisa, acho que a Laura me mandou o roteiro também durante a semana, e eu disse, bom, é só para ter o que falar, né? É só para a gente ficar tentando, assim, tirar mais alguma coisa. Então, seria só nesse sentido. Eu nem falei também do grupo anterior, né? Mas da mesma forma, assim, tipo, alguns trechos do vídeo ficaram um pouco descasados, assim, tipo, tem algum slide que o áudio, ele estava num sentido e o slide estava em outro, assim, a imagem estava, né? Parece, assim, que não... Até mesmo o conteúdo não casava. O título era o mesmo, mas, assim, parece que ficou descolado o que estava sendo dito da imagem que estava sendo projetada. Mas são pequenos ajustes, né? É mais para ter realmente aquilo que... Tipo, pro chata, né? De ter o que falar para vocês no sentido de melhoria. Tá? Mas ficou bem legal, gente. Parabéns pelo trabalho. Acho que ficou bem bacana também.
Vamos agora, então, não sei se o grupo também, Felipe, eu não sei se você pode falar do Felipe, porque foi ele que projetou, mas se o grupo pode comentar rapidamente se teve alguma dificuldade, se a turma ficou com alguma dúvida em relação à organização. Depois, claro que a gente vai tirar várias dúvidas, porque é o nosso tópico da semana, tá? Mas... eu acho que a gente fez tudo meio corrido, né? Tava todo mundo com alguma coisa para fazer no dia, então a gente acabou fazendo os slides, apresentando os slides, no caso, e a gravação foi tudo ao vivo, né? A gente gravou tudo junto e foi um take só, compridão, e depois eu fui cortando depois, então ficou um pouco zoado por conta disso, mas sei lá, tava todo mundo meio sem tempo, então a gente acabou fazendo só as apresentações dos slides, sabe? Beleza. Não, acho que faz parte, né? Aquilo que eu disse para vocês, assim, a gente tá nessa adaptação, todo mundo, né? Mas em termos de conteúdo, vocês ficaram com alguma dúvida que eu possa esclarecer? Daqui a um pouco também a gente vai falar mais sobre isso. Se não ficou, vamos dar sequência à nossa atividade. Tranquilo? Então, grupo da direção. Yuri, você me mandou antes. Você consegue projetar por aí? Pode ser? Consigo. Então, acho que fica melhor. E quais os aplicativos que vocês estão usando para editar? Dá pra ver? Dá para ver. Uhum. Tem que falar todos ou só os que não dão problema, prof? Ai. Não, qual que vocês usaram por último, assim, tipo, que deu? A gente aqui, eu usei o DaVinci, o Filmora, o Sony craqueado, que, né, tem dinheiro para pagar a licença, e o Audacity. Eu usei para dar um filtro no áudio. Ah, legal. Eu tava usando o Filmora só, mas eu não tô me achando muito. Posso dar play? Pode, vai lá. Não tem som, não tem som. Não tem? Por que será? Ô Yuri, tu tem que fazer que nem eu fiz. Tu clica ali, ó, em botão compartilhar e vai em compartilhar uma janela. Aliás, uma guia. Pode crer. Uma guia ou uma janela, não lembro qual que era. Mas tá numa janela. Deixa eu tentar então. Do outro não jeito. Tá não, a gente tá vendo o navegador inteiro. É uma guia então. Uma guia. Ah, pode crer. Aí foi? Foi agora? Pra mim tá preto. Tenta dar play pra ver se tem áudio. Com gestão de pessoas. Essa função. Sim. Deixa eu botar do início então. A função direção é essencialmente uma função humana e lida com gestão de pessoas. Nessa função, recruta-se os esforços em geral. O cargo de direção representa colocar em prática o que foi planejado e organizado. Depois que a organização estabelece seu fim e suas estratégias, organiza e aloca os recursos. Envolve o uso da influência para motivar as pessoas. A direção usa as metas e os objetivos previamente traçados como uma guia para atingir os resultados, por meio de ações. Dirigir é colocar em ação aquilo que foi estabelecido. Conceitos-chave da função direção: motivação, liderança e comunicação. Envolve o uso da influência para motivar as pessoas. A função administrativa, direção, direciona as pessoas para o desenvolvimento de suas atividades, designa as pessoas, dirige seus esforços
motiva, lidera e comunica as pessoas. Níveis de direção. Direção de nível global. Abrange a empresa em sua totalidade e corresponde ao nível estratégico. Direção no nível departamental. Abrange a gerência e departamentos e corresponde ao nível tático. Direção ao nível operacional. Abrange um grupo de pessoas ou tarefas e corresponde ao nível operacional. Princípios de direção. Princípio de unidade de comando. Cada funcionário tem apenas um superior a quem deve prestar contas. Princípio de delegação. É a transferência de autoridade para um subordinado para que ele execute uma tarefa. O superior delega apenas a autoridade e não a responsabilidade, que continua sendo dele. Ou seja, se o subordinado errar, é o chefe quem responderá a seu superior. Princípio de amplitude de controle. A amplitude de controle refere-se ao número ideal que um superior tem e consegue supervisionar de maneira adequada e efetiva. Princípio de coordenação ou relações humanas. Todas as atividades têm que estar coordenadas e integradas visando o bem comum, ou seja, o mesmo objetivo. Estilos de direção segundo MacGregor. Teoria X. Direção dos subordinados de maneira rígida, intensiva, fiscalizadora e com desconfiança. Não a delegação de responsabilidades. Pessoas respondem com falta de interesse e estímulo, pouco esforço e baixa produtividade. Teoria Y. Direção com maior participação, liberdade, responsabilidade e respeito. Delega, ouve opiniões e compartilha desafios. Ambiente democrático. Pessoas respondem com iniciativa, prazer no trabalho, dedicação, envolvimento pessoal, entusiasmo e elevada produtividade. Teoria Z, OUT. Esquema de administração adotado pelos japoneses. Filosofia de emprego a longo prazo. Poucas promoções verticais e movimentos em cargos laterais. ênfase no planejamento e no desenvolvimento da carreira. Participação e consenso na tomada de decisões. Comunicação. O processo de comunicação nas organizações gera grande número de problemas. Comunicação é um exercício mútuo, com transmissão de informações de uma parte para a outra. Códigos devem ser compartilhados pelo emissor e receptor. É um aspecto vital para qualquer organização. Uma comunicação eficiente gera menor uso de recursos. Já uma comunicação efetiva é completamente entregue e entendida pelo destinatário. A motivação é a razão pela qual as pessoas têm sucesso e a razão pela qual elas falham. A motivação é o estímulo de alguém para contemplar uma tarefa. Os ingredientes da motivação estão misturados com muitos fatores, que incluem a simplicidade, a atitude, as pessoas com que elas se relacionam e a maneira com que pensam. Os motivos podem ser intrínsecos, como necessidades fisiológicas, ou extrínsecos, a influência do meio. Liderança é igual a influência. A capacidade de liderança está relacionada com o poder de cativação e conquista entre os indivíduos de líder com os liderados. A influência é fazer com que as pessoas façam aquilo que não fariam sem a presença de um líder. A influência é aquilo que faz mudar o seu comportamento. E o líder é a pessoa que exerce o comando sobre as pessoas que fazem com que elas mudem o seu comportamento. Ótimo, grupo. Ficou muito legal a edição, né? Eu achei super bacana, assim, eu tinha visto já e tinha me chamado a atenção, até por isso que eu perguntei do aplicativo, né, que vocês estavam usando. Porque... Esse daí é o VideoScribe. E eu achei bem bacana, Yuri. Sei lá, se eu que sou super leiga, né? Mas eu gostei. Eu achei muito legal, parabéns. Tá? O roteiro também ficou bem legal, tá? Eu acho que ficou super claro, assim, quais são as divisões da questão da direção. Então, só tenho a parabenizar o grupo, assim, acho que ficou bem bacana mesmo, tá? Parabéns. Ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer? Algo que a turma
necessite de algum auxílio? Não? Tranquilo? Então, tá bem. Vamos, então, agora ao controle. Quem que pode projetar para mim o controle, por favor? Quem do grupo? Controle. Só um pouquinho, prof, que eu já tô arrumando. Tá bem, Laura. Gente, aproveitar enquanto a Laura está organizando ali, se os colegas puderem dos outros grupos, o do controle já está no YouTube, mas se vocês puderem subir para o YouTube os vídeos, tá? E mandar o link, aí eu coloco na página do Moodle para vocês terem disponível, porque como a nossa disciplina ela vai seguir anualmente, né, para o próximo semestre, então para a gente ter esse material ali, né, porque eu vou sempre deixar aberto para vocês os tópicos anteriores, então esse material fica disponível para vocês, assim, tipo, quando quiserem, vocês podem fazer isso, Felipe, Yuri, pode ser? Pode. Tá bem. Felipe, se você estiver por aí também e puder depois subir para o YouTube o de vocês, e daí me Sim, a gente já tá fazendo, prof. Beleza. Estamos fazendo, estamos baixando aqui o negócio. Beleza. Aí me mandem o link, pode me mandar no WhatsApp mesmo, enfim, no chat do Moodle ali, que aí eu coloco no tópico da aula ali e fica todo mundo com os vídeos de todos. Tá pronta, Laura? Sim. Tá bem, vamos lá então. O último grupo, pessoal, depois a gente entra para o tópico 3, tá? Funções administrativas. As funções administrativas, também conhecidas como PODC, têm origem na teoria neoclássica de Peter Drucker. Para a teoria neoclássica, as 4 funções básicas do administrador são planejamento, organização, direção e controle, que gera uma rotina administrativa. Nós vamos falar então sobre controle. Controle. O processo de controle é responsável por acompanhar a monitorização e avaliação do desempenho da organização, aplicações das correções necessárias e verificar se tudo transcorre conforme planejado, organizado e dirigido. O controle faz com que a empresa tenha qualidade em seu portfólio. Ela garante que tudo está correndo da melhor maneira e diminui custos e retrabalhos. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que já foi planejado, organizado e dirigido se ajustem quando possível ao objetivo previamente estabelecido. A essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. O controle consiste fundamentalmente em processo que guia a atividade exercida para o fim previamente determinado. Fases do controle. O controle é um processo cíclico composto de 4 fases. A primeira é definir padrões. Os padrões definem o que se deve ser medido em termos de quantidade, qualidade, tempo e custos dentro de uma organização, e quais os instrumentos de medidas adequados. Então, padrões de quantidade, como número de empregados, volume de produção total e vendas, porcentagem de rotação de estoque, índice de acidentes, entre outros. Padrões de qualidade, como padrões de qualidade de produção, índice de manutenção das máquinas e equipamentos, qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela organização. Padrões de tempo, como a permanência média do empregado na organização, tempo padrão de produção, tempo de processamento dos pedidos, entre outros. Padrões de custo, como custo de estocagem de matéria-prima, custo de um processamento de um pedido, custo de uma requisição de um material, custo de uma ordem de serviço, custos diretos e indiretos na produção, entre outros. A segunda fase é monitorar o desempenho.
Para se controlar um desempenho, deve-se pelo menos conhecer algo a respeito dele. O processo de controle atua no sentido de ajustar as operações a determinados padrões previamente estabelecidos e funciona de acordo com a informação que recebe. A observação ou verificação do desempenho ou do resultado busca obter informação precisa a respeito daquilo que está sendo controlado. A terceira fase é avaliar o desempenho. Para se avaliar o desempenho, deve-se conhecer algo a respeito dele e de seu passado. Todo sistema de controle depende da informação imediata a respeito do desempenho, bem como a unidade de mensuração a ser utilizada, pois essa deve ser expressa de maneira a facilitar uma comparação entre o desempenho e o objetivo ou padrão previamente estabelecido. O propósito da avaliação do desempenho é verificar se os resultados estão sendo obtidos e quais as correções necessárias a serem feitas. A quarta fase é a ação corretiva. É a quarta e última etapa do processo de controle, que visa manter o desempenho dentro dos padrões estabelecidos, a fim de que os objetivos sejam alcançados. A ação corretiva é tomada a partir dos dados quantitativos gerados nas 3 fases anteriores do processo de controle. Tipos de controle. Existem 3 tipos de controle: os controles estratégicos, os controles táticos e os controles operacionais. O controle estratégico é tratado ao nível institucional da empresa e se refere geralmente aos aspectos globais que envolvem a mesma. Sua dimensão de tempo é a longo prazo e seu conteúdo é geralmente genérico e sintético. Nele são trabalhados os balanços contábeis e os relatórios financeiros, controle de lucros e perdas e análise do retorno sobre investimento. Os balanços contábeis e os relatórios financeiros são responsáveis pelo controle do desempenho global, como o volume de vendas, de produção e de despesas, os custos, os lucros e o retorno sem investimento. O controle de lucros e perdas trabalha a lucratividade, que é a sobrevivência do negócio, e é aqui que são mostrados os resultados do exercício e de lucros e prejuízos acumulados. Já a análise do retorno sobre investimento avalia as diferentes linhas de produtos para verificar onde o capital está sendo mais eficientemente empregado. Controles táticos é exercido ao nível intermediário das empresas e refere-se aos aspectos menos globais da empresa. Sua dimensão de tempo é a médio prazo e aborda geralmente cada unidade da empresa. Nele são trabalhados o controle orçamentário e a contabilidade de custos. O controle orçamentário é o processo de monitorar e controlar as despesas programadas das várias unidades organizacionais. Já a contabilidade de custos traz informações sem distribuição e análise de custos de produtos e serviços, considerando algum tipo de unidade base. Nele são atribuídos custos fixos, como aluguéis, seguros, depreciação e salários, e custos variáveis, que englobam custos de materiais diretos e custos de mão de obra. Controles operacionais. Trata-se de uma forma de controle realizada sobre a execução das tarefas e operações desempenhadas pelo pessoal não administrativo da empresa. Neste sentido, o controle operacional se refere aos aspectos mais específicos da empresa. Neles são trabalhados a ação disciplinar, o controle de estoques, a programação just-in-time e o controle de qualidade. A aplicação disciplinar é boa parte das ações de controles no nível operacional e é realizada sobre as pessoas e o seu desempenho. O controle de estoque tem como propósito assegurar que o estoque corresponda ao tamanho certo para as tarefas a serem executadas. A programação Just-in-Time tem como objetivo minimizar os custos de manter estoques, ou seja, a comprar ou produzir estoques dentro do estritamente necessário. Já o controle de qualidade envolve processos de verificação de materiais, produtos e serviços, para assegurar que eles alcancem elevados padrões. Aplica-se desde a seleção de matérias-primas e fornecedores até a última tarefa. Isso melhora a produtividade
evita desperdícios e reduz a rejeição do cliente. Quando o planejamento abre o processo administrativo, o controle serve de fechamento. Da mesma forma como ocorre no planejamento, a abrangência do controle também pode ser feita ao nível global, ao nível departamental e ao nível operacional, respectivamente, dentro dos planos estratégicos, táticos e operacional. Show, pessoal, ficou muito bom. Adorei. Ficou super bem editado também. Parabéns pro grupo. Eu acho que ficou super completo. O roteiro também ficou muito bom. Enfim, só elogios. Adorei o vídeo. Não sei se a turma tem alguma dúvida, mas eu acho que foi um excelente fecho, né, para a questão das funções administrativas. Gente, da minha parte, em termos do tópico 2, é isso. Agora a gente entra na questão da estrutura organizacional. Eu só preciso verificar com você se ficou alguma dúvida referente aos vídeos. Depois eu vou postar as notas, tá? E aí a gente finaliza os 2 primeiros tópicos. Se puderem, me mandem, então, os links dos vídeos no YouTube, que aí eu compartilho com todos vocês, para que todos tenham acesso a esse material, que eu acho que é uma boa. Alguma dúvida, galera? Num todo, vocês gostaram dessa atividade? Vocês acham que rendeu, tipo, tanto elaborar, né, elaborar o roteiro, elaborar o vídeo, as apresentações hoje, é melhor essas apresentações do que eu ficar falando sobre cada uma das funções, enfim, qual a percepção de vocês? Porque aquilo que eu falo, né, a gente está aprendendo, né, então foi a primeira vez que eu fiz essa proposta de atividade desse formato, e aí eu quero ver se para vocês, tipo, foi bom, né? Porque não adianta eu achar legal e a turma não curtir, assim. Então, o que vocês acham? Foi bacana desse formato? Não foi? Sejam bem honestos comigo, né? Porque se foi legal, eu vou repetir em outras turmas. Se não foi, eu já vou tirar do meu... Da minha possibilidade aqui de atividade, né? Porque é bem isso, a gente está em constante aprendizado, assim. Essa atividade normalmente era uma que eu fazia em sala de aula, mas não com a elaboração de vídeos, né? A gente fazia com a apresentação de trabalho. Então, se alguém puder me dar um feedback, um retorno sobre isso, bem sinceros, assim, se tiver que dizer não gostei, podem dizer, porque é essa a ideia, sabe, do aprender mesmo. Eu estou aprendendo com vocês também, né? Então, ou se foi legal, me digam, foi legal. Ou sim, dá para fazer assim, mas de um outro jeito, enfim. Né? Me deem esse retorno, que para mim é bem importante também. Se não quiserem falar agora e quiserem me mandar depois. Eu só vou, então, aqui, já copiei o link do grupo B, só vou colar aqui num outro lugar, porque depois a gente perde o chat aqui e a gente perde o... Gente, então eu vou, já que ninguém tem nada, eu vou começar a apresentação, então, do Moodle no tópico texto, bem? Oi, filho, quer vir dar oi para os alunos da mamãe? Então, vem aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, esse é o Bernardo. Dá oi para os alunos. Ó, os alunos da mamãe aqui. Bom dia, Bernardo. Bom dia. Ó.
Diga oi, né? Tá muito envergonhado agora. Tu acordou agora só, guri? Hã? Tava preguiça, filho. Gente, ele acordou agora, então tava na maior preguiça, né? Aí, veio ver a mamãe? Uhum. Então vai lá com a vovó. E a mamãe vai continuar a aula aqui, tá bom? Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Muito bem. Vamos lá, vamos deixar a mamãe trabalhar. Tá, gente. Vamos lá. Dando sequência. Vocês estão vendo o mudo? Sim. Sim? É isso que tá aparecendo para vocês? Beleza. Viu que é home office, né? Não adianta, né, gente? Tem que se adaptando. Tá, vamos lá, então. Galera, então, estrutura do tópico 3, tá? Eu abri ele ontem para vocês. A primeira parte ali... Então, ele vai até o dia 6, né? Normal, nosso roteiro normal. Num primeiro momento, eu coloquei os materiais para consulta, tá? Que materiais são esses? Os slides que a gente vai olhar um pouco hoje. O livro sobre estrutura organizacional. Então, aqui eu coloquei vários conceitos para vocês sobre estrutura, né? Só abrir ele, sugiro que vocês salvem esse material, né? Aqui tem um material que é sobre departamentalização, tá? Então, aqui é um pouco daquilo que o grupo trouxe em termos ali de um segundo vídeo da organização, né? Mas aqui é bem específico sobre departamentalização. Aqui tem mais texto, mas também está lá nos slides, tá? A questão da departamentalização. E um artigo que, se vocês ficarem em dúvida e quiserem complementar a pesquisa e os conceitos, eu coloco esse artigo como um material complementar para vocês, tá? Então, assim, mas o que eu tenho que ler? Tipo, o que eu tenho que abrir para poder fazer o trabalho? Os slides que a gente vai ver hoje, né? Que aí eu vou apresentar para vocês. O livro, onde tem os conceitos mesmo. E esse material de departamentalização que complementa os slides. Tá? Então, assim, é um formato, cada um num formato diferente aqui, mas que pode trazer, então, uma leitura geral para vocês sobre o tópico, né, de estrutura organizacional. Bom, e a segunda atividade, a segunda parte aqui do tópico é a atividade em si para a semana. O que eu pensei para essa semana, tá? Como a gente está falando de estrutura organizacional, nada melhor do que a gente botar a mão na massa e fazer um organograma, tá? Então, gente, o que eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu vou abrir... Acho que vocês não vão conseguir visualizar. Vocês estão vendo o trabalho aqui, a proposta de trabalho? Sim? Balança a cabeça que eu vejo o Marcos, o Diogo e o Felipe. Tá, então estão vendo o trabalho. Então, aqui, ó, essa proposta de trabalho para essa semana vai ser em grupo também, tá? Eu coloquei aqui, então, 5 alunos. A gente só vai ter que definir se vocês querem manter os mesmos grupos ou se vocês querem trocar de grupo, eventualmente, se algum colega quiser trocar ou fazer uma reformulação total dos grupos, não tem problema nenhum, a gente pode fazer. Mas, em princípio, eu tinha pensado em manter, que vocês já escolheram esses grupos, né? Mas depois trocar. Tá bem, Miguel? Vamos trocar. Então, a gente troca, já organizamos os grupos, tá? Quanto à questão, então, do trabalho, gente, o que vai ser? Eu vou só mostrar o trabalho agora, porque quando eu começar a falar dos conceitos, a gente já vai lembrando do que é o trabalho, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. É uma empresa fictícia, tá? Que eu chamo aqui de Postcorp.
ela tem 2.500 empregados e ela tem uma natureza industrial e ela desenvolve produtos de tecnologia de ponta. Bom, hoje a empresa ela está dividida nesses setores, tá? Então ela tem uma superintendência geral, ela tem 4 gerências de produção, marketing, administração e finanças. Lembra do nosso Padlet lá que a gente fez as principais funções da administração? Então aqui elas. E aí ela tem algumas seções, por exemplo, relações industriais, distribuição, comercialização, manutenção, enfim, almoxarifado, contabilidade. Então, assim, se vocês forem observar, são vários departamentos de uma empresa, tá? E aí entra a atividade em si, tá? Bom, a primeira etapa do que eu peço para vocês é montar um organograma traduzindo a estrutura atual. Qual é a estrutura atual? Essa das 16 funções. Tá? Etapa 2. Desenvolver a estrutura preconizada na primeira estratégia com elaboração do respectivo organograma. Qual que é a primeira estratégia? Essa aqui. Proceder, então, à estrutura funcional, de redução de 4 para 2 gerências. Então, a gente tem 4 gerências aqui, né? Eu quero que vocês diminuam para 2 gerências. Possivelmente, vocês vão ter que subir nível hierárquico. Vocês vão ter que reagrupar essas departamentalizações aqui, porque se vocês vão tirar 2 gerências, provavelmente aquilo que estava embaixo dessas gerências vai ter que ser reagrupado para outra gerência, para um outro formato. Observem que era 2.500 empregados, agora a gente tem cerca de 3.000 empregados. E aqui a criação de órgãos de staff e 2 gerências setoriais. O que é staff, mano? O que é gerência setorial? Calma que a gente já vai ver. Mas lembra que o grupo já apresentou lá no vídeo da organização, tá? Então, assim, aquele vídeo da organização vai ser super útil agora para o trabalho, né? Porque vai retomar lá muitos conceitos do que o grupo apresentou. Beleza, então, como que vocês vão fazer o segundo organograma? Com base nessa descrição. Vão fazer lá uma estrutura funcional. A gente já vai falar sobre o que é estrutura funcional, se acalma, tá? Etapa 3 é a segunda estratégia, com elaboração também de um organograma. Qual é a segunda estratégia? Tá aqui ela. Da hipótese bastante provável da empresa se engajar na execução de um grande projeto por encomenda, de um importante cliente envolvendo uma nova tecnologia, vão ser necessárias especificações técnicas e prazos mais críticos para realizar essa tarefa que vai vir sobre encomenda. Bom, a reformulação deve prever a institucionalização de uma gerência de projetos ou então uma solução matricial. O que é projeto? O que é matricial, Manu? Não entendi nada. Calma que a gente já vai ver. Mas a segunda estratégia é essa, então. Queridos, então o que vocês vão ter que fazer? Me entregar um único documento contendo 3 organogramas. Como a estrutura está lá, como ela fica com a primeira estratégia e como que ela fica com a terceira, com a segunda estratégia. Tá? É em grupo, somente um integrante me envia. Manu, como que a gente vai fazer esse organograma? Bom, como que nós vamos fazer este organograma? Eu coloco para vocês aqui a sugestão de uma ferramenta, tá? Que é esta ferramenta aqui do Lucid Chart, tá? Manu, eu não gostei dessa ferramenta. Não quero usar ela para fazer organograma. Eu prefiro usar o Canva. Pode ser? Pode ser. Manu, eu pesquisei no Google aqui e me disse que essa ferramenta que tu sugeriu aqui não é a melhor. Que eu quero usar o PowerPoint para criar. Pode usar.
Tá? Então, assim, é uma sugestão de ferramenta, tá, gente? Se vocês vão utilizar ela ou não, é uma escolha do grupo. Se vocês quiserem criar no Word, no PowerPoint, manualmente o organograma de vocês, fica a critério de vocês. Tá? Se vocês quiserem usar o Canva, se vocês quiserem usar o Lucidchart, se vocês quiserem utilizar outra ferramenta, o grupo pode escolher. Tá? O que eu sugiro? Eu gosto do Lucidchart. Assim, eu acho que dá para trabalhar com ele. E eu gosto do Canva, tá? Assim, eu me acerto com eles para fazer. Mas várias pessoas desenvolvem no próprio Word o organograma, né? Que tem as funções básicas ali. E dá certo, tá? Então, assim, vocês podem ficar super à vontade para escolher a ferramenta que vocês vão utilizar. Compreendido isso, pessoal? Compreendido a proposta de trabalho? Compreendido sobre a ferramenta? Ou não? Eu preciso que vocês me digam. Tá, se ninguém falar nada, eu vou para a próxima etapa. Tá, fui. Então, atividade da semana, em grupo. Alguém me encaminha, tá? A gente já vai trocar o grupo ali do Miguel. Se mais nenhum colega quiser trocar, fica só essa alteração. Eu preciso... Diogo, nosso mudou também. Tá. Então, escrevam ali no chat para mim quais são os novos integrantes dos grupos, tá? Grupo 1, 2, 3 e 4, em torno de 5 integrantes. Beleza. Ok, criaturas. Então, ferramenta, vocês escolhem. Um do grupo me manda. A tarefa está bem descrita ali naquele documento. Tá? E agora a gente vai aprender, então, o conteúdo sobre estrutura organizacional. Tá bem? Deixa eu parar essa apresentação e abrir agora o PowerPoint. Porque eu não fiz o outro monte. Como é que eu estava com o PowerPoint aberto? Tá. Vocês estão vendo os slides? Sim. Obrigada. Tá. Criaturas, vamos lá. Estrutura organizacional, tá? Então, eu coloco aqui para vocês as referências onde eu tirei, tá, esse material. O que é a estrutura organizacional? É aquilo que a gente vai utilizar para ter uma melhor identificação, né, do que é a nossa empresa. Então, como que nós vamos nos organizar? Como que a empresa está distribuída hierarquicamente? Quais são os fatores de autoridade? Onde que cada pessoa trabalha e com que cada pessoa trabalha? Tá? Então, nada mais é estrutura organizacional que a gente coloca cada um no seu quadrado. Tá? Manu, isso é meio antigo? Sim.
Isso é meio antigo. Mas, assim, é a forma como ainda 95% das empresas se organizam. É óbvio que se tu pegar o Google da vida, o Google já não se organiza mais dessa forma, né? A Apple já não se organiza mais dessa forma, enfim. As grandes empresas de tecnologia já não têm mais uma estrutura hierárquico-funcional em termos de pirâmide. É muito mais por projeto, é muito mais matricial, como que a gente vai ver a partir de agora. Mas, assim, estrutura organizacional é a forma como nós organizamos a nossa empresa. Ah, tu foi contratado numa empresa. Tu vai ter um setor para te trabalhar, uma sala para te trabalhar. E essa sala normalmente vai ser com os teus colegas de mesmo nível hierárquico. Normalmente o diretor não vai ficar lá na mesma sala de quem está executando algumas atividades. Aquilo que a gente chama de chão de fábrica, por exemplo, provavelmente o diretor da empresa, o presidente da empresa, não vai ter o seu gabinete ali no chão de fábrica junto com as máquinas. Tá? Então, assim, isso é super antigo. Mas é a forma como as empresas se organizam. Tá? Quem que vai estar perto do chão de fábrica? O gerente de produção, que é quem vai ter esse contato direto, né, com o chão de fábrica. E assim por diante. Então, estrutura organizacional, gente, ela pode ser informal ou formal. Informal o próprio nome já nos traz, né? É a informalidade, ou seja, é as relações que a gente estabelece sem ser essa relação de quadradinho dentro das empresas. Tá? E as relações formais, aí sim, são as relações que a gente tem dentro da empresa e como que a gente consegue visualizar ela num papel, por exemplo. Então, a estrutura formal, ela é planejada, ela é oficial, ela tem uma autoridade descendente, ela é estável, ela é sujeita a controle e ela pode crescer em tamanho. As estruturas informais, por outro lado, gente, elas são as relações pessoais e pessoais, né? É a interação que a gente tem. Elas não são oficiais. Então, elas não podem ser extintas. Não adianta eu chegar aqui e dizer para vocês, olha aqui, ó, a partir de agora eu estou no comando e que eu não quero mais que vocês fiquem de papinho entre vocês ali por trás da minha aula. Essas risadinhas que vocês dão um com o outro, chega de falar, agora é só com o microfone aberto e todo. Vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque as relações informais, muitas vezes elas se sobressaem, elas são mais importantes do que as relações formais. Então, você querer, com base na autoridade, impor algumas coisas, dá certo? Normalmente não, né? Porque normalmente você só consegue baseado no medo. Isso funciona por um tempo? Funciona. Mas a longo prazo isso não dá certo. Tá? Então, existem em todos os níveis, elas são instáveis, e essas relações informais, gente, elas acabam sendo muitas vezes mais importantes do que as próprias relações formais. Tem vantagens e, obviamente, tem desvantagens. As vantagens dessas estruturas informais, elas reduzem muito, né, algumas distorções. Elas reduzem a carga de comunicação, motivam as pessoas, integram as pessoas, né? Tem uma maior rapidez no processo decisório. Por outro lado, leva ao desconhecimento da chefia. Então, normalmente, a chefia, né, os diretores não ficam sabendo o que está acontecendo ali nos bastidores. É difícil de controlar, porque tu não consegue. Tem a possibilidade de atritos, né? Eu sempre brinco assim, com certeza, vocês ainda não, porque ainda não tiveram, né, esse contato muito com o mercado de trabalho. Mas assim, gente, churrasco de final de ano ou futebol de final de semana das empresas sempre dá uma quebradeira, né?
E aí, na segunda-feira, o clima dentro do setor tá terrível. Ou porque deu um carrinho lá no futebol e brigaram depois, ou porque teve uma cervejada e aí aconteceu algum fato estranho entre as pessoas, e isso vai refletir no clima organizacional durante a semana. Tem como controlar isso? Não tem, porque são relações que são informais. Tá? E isso acontece. Gente, então, que eu não vou perder muito tempo, mas assim, dentro da formal, tá? A gente tem a divisão do trabalho. Então, como que a gente divide o trabalho? Né? O que fica para cada um? Como que a gente vai padronizar? Como que a gente vai departamentalizar? Qual é a nossa produtividade? Qual é a nossa eficiência? Eu preciso reduzir custo. Né? Então, são palavras-chave, palavras mágicas aqui, dessa questão da estrutura formal. Tá? Especialização. Opa. Especialização, gente. Quanto mais específico eu for, mais eu vou ter um departamento definido. É muito o que está acontecendo hoje, né? E eu digo normalmente assim com os médicos. Antes a gente tinha um ortopedista, né? Agora a gente tem o cara que cuida do ombro, o cara que cuida da coluna, o cara que cuida do tendão do dedo do meio do pé, né? Então, as especializações estão cada vez maiores. Assim como na TI, né? Vocês já não se formam mais e vão para o mercado de trabalho fazendo todas as atividades. Vocês já vão focar em uma determinada área. Tá? Então, especialização é cada vez mais a gente ficar com tarefas mais reduzidas e mais específicas sobre um determinado assunto. Hierarquia. O próprio nome já nos remete, né? A gente tem uma hierarquia, ou seja, a autoridade ela vem de cima para baixo. E normalmente com essa autoridade nós vamos delegando responsabilidades. Tá? É alocada, é aceita pelos subordinados e flui de baixo, flui para baixo, né, através dessa hierarquia vertical. Tá? Gente, outra coisa que o grupo trouxe, né, da organização e que também é importante é a delegação. Né? Então, eu como gerente, como chefe, eu não consigo fazer tudo, obviamente. E por isso que eu tenho subordinados, por isso que eu tenho colaboradores. E aí eu tenho que aprender a delegar funções, delegar tarefas, ou seja, pedir para fazer. Algumas pessoas ainda utilizam o mandar fazer. Ok. Né? Então, é o delegar, é o atribuir tarefas e funções para quem está hierarquicamente abaixo do meu cargo. Tá? Então, aqui, delegar a tarefa inteira, delegar para a pessoa certa, delegar a responsabilidade, proporcionar a informação, manter a retroação, ou seja, verificar se aquilo que eu mandei fazer, que aquilo que eu pedi, solicitei, está sendo feito, avaliar e recompensar o desempenho. Tá? Gente, e a hierarquia, então, como que ela é desenhada? Através de uma estrutura como essa, que a gente chama, então, de organograma. Meu Deus, Manu, o que é isso? Esse é um big organograma, né? Que tem aqui milhares de funções, é uma empresa enorme, que tem, enfim, lá a sua direção geral, tem cargos de assessoria, tem as gerências, tem aqui os órgãos, né, com as seções, e aqui, normalmente, então, em amarelo e em verde, o chão de fábrica ou aqueles que executam as atividades. Tá?
Amplitude administrativa, gente, é quanto maior o número de subordinados, maior a amplitude de quem eu vou ter que dirigir, de quem eu vou ter que gerenciar. Tá? E a gente tem que manter sempre um certo racionalismo, né? Então, eu tenho que saber quais são as normas que eu vou seguir, como que eu vou organizar essa empresa. Depois que eu estabelecer um organograma, como que eu vou manter esse organograma funcionando? Essa imagem eu acho ótima, porque na prática é exatamente o que acontece, né? O presidente, o diretor tá lá em cima, né? Literalmente defecando, né? Ou cagando na cabeça dos outros que estão embaixo. E esses que estão embaixo, normalmente na gerência, estão, por sua vez, mais nos que estão num nível menor. E, por consequência, a galera que está lá embaixo está literalmente ralada, né? Então, essa imagem aqui de um organograma é um pouco do que acontece na prática, né? A gente observa que as coisas elas vão vindo de cima para baixo, muitas vezes faz isso, faz aquilo. Tu tem tal prazo, tu tem tal meta para cumprir, faz isso. E as coisas têm que serem feitas, né? É um jeito um pouco antiquado, é um jeito complicado de trabalhar, mas infelizmente ainda é a forma como 95% das empresas trabalham. Tá? Então, gente, o que é o organograma? Né? É o gráfico que vai representar essa estrutura formal que nós estávamos falando. Tem várias técnicas para a gente representar esse organograma. Tá? É uma forma da gente dividir o trabalho. Como que eu vou dividir essas unidades, tá? Por tipo de trabalho desenvolvido, pelos cargos, ou pode ser pelo nome das pessoas, ou pela quantidade de pessoas que eu tenho, ou pela relação funcional que a gente estabelece. E aí entra o organograma estrutural, que nós chamamos. Olha o que nós temos aqui. Presidência, diretorias, então o diretor de produção, o diretor de qualidade, o diretor de recursos humanos. Atrelado ao diretor de produção, eu tenho a divisão de montagem, que é, então, aqui, quem vai montar um determinado produto dentro da direção de produção. O diretor de qualidade vai ter aqui, uma linha de autoridade funcional, que é essa linha tracejada, para verificar os produtos que estão sendo fabricados lá na divisão de montagem. Estão seguindo os padrões de qualidade da empresa? Então, ele tem uma autoridade funcional sobre uma função. A autoridade estrutural de hierarquia é da diretoria de produção. Tá? Observem aqui uma outra questão. Diretoria de recursos humanos. A gente tem duas divisões, de recrutamento e divisão de seleção. Por que a seleção ela está com esse tracejado diferente? Porque ela é somente uma unidade provisória. Então, hoje não, esse mês a gente vai estar contratando novos funcionários para atender o Natal. Bom, então eu vou ter que criar aqui dentro do Recursos Humanos uma diretoria, uma divisão de seleção de pessoas, que vai ser provisória. Então, eu escrevo isso na minha legenda. Outra questão importante que nós estávamos falando e que o grupo apresentou lá no staff, apresentou como staff, tá? O staff nada mais é, gente, do que as assessorias, tá? E aí a gente observa aqui que atrelado à presidência tem a assessoria de comunicação e uma assessoria jurídica. Eu não tenho um departamento específico jurídico,
Esse departamento jurídico, ele atende a toda a empresa. E ele está atrelado principalmente à presidência. Então, aonde que ele vai ser colocado no organograma? Ele vai ser colocado como um staff. Tá? Ele vai ser colocado aqui, nesse patamar superior, né? Porque ele está assessorando toda a organização, mas ele não faz parte de uma hierarquia. Ele não está subordinado especificamente a alguém. Tá, gente? E ele atende a vários setores. Bom, dentro dessas técnicas, a gente vai utilizando sempre, tá, as linhas. Normalmente a linha cheia, então, ela significa uma autoridade. Normalmente a linha tracejada, ela tem que ter o seu significado ali na legenda, tá? Como a gente observou nessa figura. Gente, normalmente, os cargos de mesmo nível precisam estar, né, numa mesma linha no organograma, isso é importante. Por exemplo, se a gente está falando aqui de direção e todos eles têm a mesma importância, eles têm que estar numa mesma linha. Tá? E eu vou sempre agrupando as unidades por características. Então, quais são as características comuns ou particulares, né? E como que eu vou organizar? Então, tudo aquilo que faz parte de gestão de pessoas vai estar atrelado à diretoria de recursos humanos. Tudo aquilo que faz parte de uma produção vai estar atrelado à diretoria de produção. Tudo que faz parte da questão financeira da empresa vai estar dentro da questão da gerência financeira. Tá? Gente, eu estou falando, ninguém está me interrompendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me parem ou coloquem no chat ali, tá? Vocês podem levantar a mão ali também e me interrompam. Então, gente, a gente tem essa organização aqui, que é a linear ou a funcional. Tá? A organização linear é essa que a gente observa mais comumente, ou seja, ela é essa das linhas, que é essa que está no organograma. A organização funcional seria por funções, ou seja, uma única gerência, que está aqui nessa bolinha verde, ela pode ter uma autoridade sobre diversos setores que estão aqui embaixo. Então, essa gerência A, ela tem autoridade sobre a seção A, B, C, D. Essa gerência aqui, ela tem função de autoridade sobre todos também. Então, observem que é diferente o linear do funcional. O que muda? Que aqui esta gerência, ela tem a função específica para essas duas seções. Essa gerência aqui, no verde, ele já tem autoridade sobre todas as seções que estão embaixo. Ou seja, ele tem autoridade sobre uma função e não sobre um comando específico que está sendo colocado de setor para setor, uma hierarquia. Tá? Então, aqui, o linha e staff, né? É aquilo que eu estava explicando antes para vocês. Linha, então, é essas relações mais diretas, mais estruturais, e staff, então, é essas atividades que vão ser os órgãos de apoio, tá? Que vão ser os órgãos de consultoria. Então, são as assessorias, as consultorias que vão ser colocadas aqui nessas funções. Bem? Isso vai aparecer no trabalho de vocês, tá? E aí a gente entra nos tipos de departamentalização. Tem vários tipos de departamentalização. Tá? O primeiro deles é
por quantidade. Por exemplo, então eu tenho a diretoria de produção, que ela comanda, né, 3 gerências, de estamparia, de ferramentaria e de usinagem. Bom, e essa estamparia, ela supervisiona 3 seções. A ferramentaria supervisiona mais 3. A usinagem mais 3. Então, quantidade é isso que está estabelecido nesse organograma. Eu vou estabelecendo por números de supervisões. Eu posso dividir também por turnos, ou seja, turno 1, turno 2, turno 3, manhã, tarde, noite. Então, a estamparia, a gerência de estamparia, ela vai ter uma supervisão, um controle, uma gerência sobre o turno de manhã, turno de tarde, turno da noite. Pode ser, então, por turnos. Outra que a gente tem e que é a mais utilizada é a funcional, ou seja, pela função. Lembra lá da primeira aula que a gente dividiu os Padlets? Lá no Padlet a gente dividiu as funções da administração. Então a gente fez produção, finanças, marketing e recursos humanos. Ou seja, eu faço uma gerência por função, por atividade que vai ser desempenhada. E embaixo desta função, eu vou ter as pessoas ou as atividades que vão ser desenvolvidas. Tá? Território, gente. Por exemplo, aqui, departamento de tráfego aéreo. Como que eu vou dividir o tráfego aéreo por funções? Ia ficar bem esquisito. Então, eu vou dividir ele por território. Região norte, região central e região sul. Na norte, comanda a base 1, base 2, base 3, base 4. A centro, a 11 e a 12. Então, é por região, por território. Tá? É uma outra forma de departamentalizar. Por produto ou serviço. Então, eu não vou dividir por atividades, eu não vou dividir aqui por função, eu vou dividir por produtos. Ou seja, eu vou ter uma gerência para os produtos têxteis, eu vou ter uma gerência para produto farmacêutico, eu vou ter uma gerência para produto químico. Tá? Então, aqui é por produto, não é por função. Eu não vou dividir por marketing, RH, finanças, não. Tudo vai acontecer dentro dos produtos têxteis, ou dentro do farmacêutico, ou dentro do produto químico. Tá? Por cliente. Esse aqui é o modelo típico da Renner, né? Ou das lojas de departamentalização. Eu tenho uma diretoria comercial e eu faço a segmentação por departamentos. Então, o departamento feminino. Vai ter a seção de perfumaria, de lingerie, de moda. No departamento infantil, então o meu cliente é o infantil, eu vou ter a seção de brinquedos e de roupas infantis. O departamento masculino, o que eu vou ter? Eu vou ter as roupas e eu vou ter os calçados. Tá? Então, assim, eu departamentalizo por cliente. Por tipo de cliente. Por processo, gente. Bom, o que é um processo? Conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação lógica, com a finalidade de atender às necessidades de clientes internos e externos. Manu, como assim? Olha só o exemplo que a gente tem aqui. Como que eu vou organizar a minha empresa? Por processo, ou seja, de quando começa até onde ele termina, do início ao fim de um produto. Exemplo, preparo, depois de preparar eu vou cortar, depois de cortar eu vou estampar, depois de estampar eu vou pré-montar e depois eu vou montar. Depois eu posso
empacotar, depois eu posso enviar, depois eu posso... Então, como que eu organizo esse departamento? Eu organizo essa departamentalização por processo, por atividade. Bem? Sequencial, do início ao fim. Por projeto, gente. Por projeto, são normalmente equipes que vão trabalhar com uma atividade específica e que vão ter um início e um fim para trabalhar, para concluir essa atividade. Então, por exemplo, eu vou ter diretoria, finanças, comércio, e aí eu vou ter uma coordenação de projetos. Nessa coordenação de projeto, eu vou ter o projeto A, o projeto B e o projeto C. O projeto A. O projeto A é a gente desenvolver um aplicativo de horta orgânica. Então, o meu projeto A é um aplicativo de horta orgânica. O meu projeto B já vai ter outra equipe, porque vai ser um aplicativo para me lembrar de quando acabou meu café. Ótimo. Então, um aplicativo para lembrar a criatura de quando acabou o café dela. Beleza, esse é o projeto B. E o projeto C é o terceiro aplicativo X lá. Ótimo. A equipe A vai trabalhar só com a horta orgânica. Ou seja, quem está no projeto A não vai ir para o projeto B. E quem está no B não vai ir para o A e nem para o C. Ou seja, são equipes que vão trabalhar durante aquele período específico. Por isso que a gente organiza por projeto. Matricial. A matricial, ela aparentemente ela é um pouco mais difícil de entender, mas ela é bem tranquila, tá? Olha como que a gente vai dividir ela. Diretoria. E observem que a gente tem aqui projetos, né? Pega o que eu falei antes. Então, a gente tem o projeto A, o projeto B e o projeto C acontecendo. Só que, para o projeto A, tanto para o A, quanto para o B, quanto para o C, eu preciso do pessoal da mecânica. Eu preciso do pessoal elétrico. E eu preciso da eletrônica. Essas criaturas aqui da mecânica, elas vão trabalhar para os 3 projetos. Então, como que eu vou organizar? A equipe do projeto A, ela vai estar atrelada à mecânica, à eletricidade e à eletrônica. Assim como o projeto B, assim como o projeto C. Tá? Então, assim, ela é uma forma, gente, da gente organizar por projetos quando a gente tem pessoas e departamentos que precisam estar vinculados a todos esses projetos. Então, nesse anterior aqui do projeto, eu tinha uma equipe vinculada só a esse projeto, só a esse projeto, só a esse projeto. Na matricial, eu tenho a equipe, mas eu preciso de outros departamentos, de outros órgãos, para trabalhar com essas equipes do projeto A, B e C. Compreendido? E, por fim, a mista. Tá? Que eu vou misturar. Posso misturar todos os tipos anteriores num único organograma. Sugiro fazer isso? Acho que não, porque fica bem nhaca, tá? Mas tem algumas situações que a gente precisa misturar 1, 2, 3 tipos de departamentalização. E isso é possível, tá? Então, aqui, por exemplo, nós misturamos departamentalização por projeto, nós misturamos uma funcional, porque a gente tem aqui as funções básicas, nós misturamos a territorial, porque a gente tem aqui uma região sul e uma região norte que atendem uma gerência comercial. Então,
Mista é quando a gente mistura 2, 3, 4 tipos anteriores. Tá? Muito bem. Gente, olha só. O que eu sugiro? Tá? Vou tirar a apresentação aqui para vocês me visualizarem melhor. Essa aula, ela foi gravada, está sendo gravada. Então, a gente tem 2 momentos bem importantes dessa aula para a atividade que vai acontecer essa semana. Primeiro, que é o vídeo que o grupo 2 produziu, que fala bastante sobre estrutura organizacional, né? E que pode ajudá-los nessa questão. E o segundo momento é esse, então, que eu apresentei para vocês, esse material, tá? Claro que eu falei bastante, eu tive que dar uma acelerada agora nesse final em função do nosso tempo. Então, a minha sugestão, eu vou colocar esse link à disposição de vocês dessa nossa aula, colocando o link à disposição, tá? Vocês podem voltar nela para tentar tirar alguma dúvida. Obviamente que eu fico à disposição de vocês no WhatsApp, no chat do Moodle, por e-mail, é só me mandar que eu respondo, tá? Podem me mandar para esclarecer as dúvidas. Então, assim, material vocês têm, porque está bem diversificado no Moodle. Tem slide, tem texto, tem exemplo naquele artigo que eu mandei para vocês. Tem o vídeo dos colegas que eles fizeram, que eu acho que vai auxiliar também. Tá? E tem as ferramentas. As ferramentas, voltando então, vocês podem usar a que eu sugeri, ou vocês podem pegar uma outra totalmente diferente. Tá? Fica a critério do grupo definir qual ferramenta vai utilizar para fazer os organogramas. Para mim, não tem problema nenhum se vocês optarem por fazer uma ferramenta diferente da que eu coloquei ali para vocês. Eu acho que é isso. Eu vou copiar aqui o grupo B me mandou e o grupo C me mandou. Eu já vou copiar para disponibilizar os vídeos para vocês. Quem não me mandou ainda o vídeo é o planejamento e o controle, mas o controle já está no YouTube, né? Depois eu pego. Os grupos, gente, só para eu verificar aqui. Então, ficou... Oi, Ronan. Mando de tarde, a minha caiu, não tem problema, pode mandar. Diogo, João, Yuri, Felipe, Tiago, Eduardo, Tiago, os 2 Eduardos e o Marcos, Miguel, Bruno e o Marcos. Tá. E aí me faltou 2 grupos, galera. É o Bach também, eu acho, prof. O outro Eduardo, o terceiro ali, que não tá no grupo. No grupo 2 ali, Thiago, Eduardo. Isso. Tem os 3 Eduardos, então.
Grupo A continua o mesmo, beleza. O Miguel vai ficar em qual grupo? Ah, tá. Miguel, Bruno e Marcos. Tá, mas então vai estar faltando gente, né? Nos grupos aqui. Quem que tá sem grupo? Eu, Laura. Eu, Thalise. Tá. Laura e Thalise, vocês querem ficar em qual grupo, queridas? Prof, não dá pra fazer nós duas? Pode sim. Beleza. Tá bem. Mais alguém está sem grupo que vocês estejam visualizando aqui pelos nomes dos colegas? Não? Tá. Beleza, gente. Então, alguma dúvida em relação ao trabalho, em relação à matéria, em relação aos vídeos, em relação ao mundo? Tudo certo. Quando eu terminar de upar ele, quando a net voltar, eu upo ele e eu mando o link no WhatsApp, prof. Beleza, Deu aviso no WhatsApp. Obrigada, daí eu já coloco lá no Moodle para todo mundo ter acesso. Nada, amores. Tudo certo? Então tá. Então tá. Então é isso. Valeu, prof. Até mais. Tá? Eu vou ficar aqui pra tirar qualquer dúvida se alguém quiser ficando, tá? Eu fico mais uns 5 minutinhos aqui com vocês, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Tá bem? Se não, podem ir saindo. Tá? Tchau, prof. Tchau, tchau, prof. Beijo. Tchau. Tchau.